Todo mundo reclama da política do Brasil, da política brasileira. Entra ano, sai ano, entra prefeito e sai prefeito. Entra governador e sai governador. Entra presidente e sai presidente. E tudo continua praticamente do mesmo jeito. Promessas em cima de promessas, discurso em cima de discurso e quase nada se concretiza. Está chegando 2026, um novo ano de eleições, aonde que vamos votar para governador e para presidente da República. Aí eu te pergunto, se você pudesse escolher um presidente perfeito, como ele seria? Como seriam as características desse presidente ideal para você? Esquece os nomes aí como Lula, Bolsonaro ou qualquer outro que você tem em mente aí agora. Esquece. Me fala das características, da postura, da visão, das estratégias ou até mesmo das ideias de projeto, das propostas que esse presidente deveria ter para ser considerado perfeito. É claro, a gente já sabe que ninguém é perfeito, mas se existisse alguém que, para você, fosse mais próximo de perfeito, como seria essa pessoa? O Brasil precisa de quê? Um presidente para governar, né? Em 2026, o próximo ano. Precisa o quê? De um líder. Alguém que representa o quê? O povo, que conduza a nação em direção o quê? Ao desenvolvimento. Aí se fica uma pergunta. Em um cenário atual em que o presidente não for ideal para continuar, quem seria a melhor opção? Como seria esse novo presidente? Essa aí é uma pergunta o quê? Importante. E nesse vídeo aqui, eu quero te convidar a o quê? A pensar o quê? A pensar comigo. Ou melhor, vamos junto o quê? Criar um presidente perfeito? Vamos lá? Vamos montar esse personagem desse o quê? Presidente perfeito? Perfeição não existe, né? Às vezes isso está só o quê? No sonho, só aqui na cabeça, né? Mas, como se diz, a única coisa que a gente ainda não paga imposto nesse Brasil é sonhar. Então vamos sonhar com esse presidente perfeito. Eu vou dividir essa construção aqui em 3 partes, que são as 3 principais características de um presidente ideal. Primeiro, as características pessoal, depois, em segundo, as características técnica. E terceiro, por último, as características da liderança pública. Então, vamos começar então pela primeira parte, que é onde tudo se inicia, que é o quê? As características pessoais que definem quem é esse presidente e como ser humano, tudo começa aqui. As características pessoal é a base de tudo. Primeiro de tudo é o quê? A honestidade. Honestidade é tudo, como já disse. Tem que ser uma pessoa honesta, de vida limpa, sem escândalo. Uma pessoa íntegra, que a gente possa olhar e confiar. Segundo, uma pessoa com caráter, um homem que mantém a palavra, que não se vende por interesse. Um homem de palavra que honra o que diz, que cumpre o que promete. Isso aqui é fundamental. Por quê? Um presidente que tem palavra é um presidente que tem respeito. É igual o que meu pai sempre dizia: você não é obrigado a tratar, mas se você tratou, você é obrigado a honrar com a sua palavra. Caráter é tudo. Então, a terceira, um homem de família. Alguém que valoriza a base da sociedade. Porque a família é a base de tudo. A família é o quê? É um pilar que sustenta uma nação.
Inclusive, a primeira instituição criada por Deus lá no Jardim do Éden foi o quê? Foi a família. Um presidente que não valoriza a família, não valoriza o povo. Quarto, que esse presidente seja conservador nos valores. Um homem que defenda os bons costumes, que tenha respeito, que valoriza a ordem. Eu não estou falando aqui de conservadorismo político. Eu estou falando de valores morais. Aquilo que sustenta uma sociedade saudável. Quinta, moderador no comportamento. Uma pessoa que seja tardio para falar, mas pronta para quê? Para ouvir. Alguém que não seja extremista, que não fale pelos cotovelos, mas é uma pessoa que equilibrada, sabe recuar quando precisa, sabe dialogar. É um verdadeiro líder, não pode ser movido pelas emoções, pelo ódio, mas sim pela razão. Sexta, um patriota de verdade, alguém que ame o Brasil acima de qualquer interesse pessoal ou partidário, que olhe para essa terra com orgulho, que trabalhe pela essa nação e não por um grupo político, que não governe com raiva, nem com paixão, porque a política ela é cega, mas sim com responsabilidade e pelo povo. Agora, vamos lá para a segunda parte da construção desse presidente perfeito. Vamos agora às características técnicas. Aqui a gente vai falar sobre o preparo, conhecimento e competência. Porque não adianta ser uma pessoa boa, uma boa pessoa. Tem que saber o que está fazendo. Então, a primeira é a formação sólida. Um presidente tem que ser o quê? Estudado. Tem que ter o quê? Bagagem, a famosa bagagem. Tem que ser uma pessoa vivida. Uma pessoa que tem o quê? Conhecimento, que conhece o mundo, que entenda o país e os seus problemas. Alguém que sabe lidar com a gente, com as pessoas. Alguém que conhece o que? A história, que entende de economia, que entende de direito e principalmente de o que? Administração pública. Alguém que se preparou por quê? Para estar ali e não uma pessoa que caiu de paraquedas. Tem que ser o quê? Uma pessoa preparada. Vocês lembram do Tiririca, um dos deputados mais votados do Brasil? O slogan da campanha do Tiririca todo mundo já sabe, aquela famosa frase: vote em mim, abestado. Pior que tá, não fica. Você lembra disso? Você lembra que o Tiririca mal sabia escrever o próprio nome e teve que provar que sabia escrever para a mão o seu nome na frente de todo mundo para continuar no mandato? Aí você pode até me dizer, mas todo mundo tem direito de ser candidato, né? Lógico, isso é o quê? Uma grande verdade, todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem esse direito. Mas agora, me desculpa, com toda sinceridade, direito de ser candidato, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todos nós tem. Mas para estar ali, para ocupar um cargo público, tem que estar preparado. Seja presidente, seja deputado, seja o que for. Não dá para brincar de governar um país. Segundo, conhecimento em gestão pública. Governar é uma arte, como já diz o próprio nome, política, que significa a arte de governar. Então, conhecimento em gestão é saber montar uma equipe competente, saber delegar, saber cobrar, saber dividir. O presidente ideal tem que entender o que é um orçamento público. Tem que conhecer os limites dos gastos da União. Tem que entender, precisa fazer a máquina girar dentro de um orçamento, dentro de um teto de gasto. Não pode gastar dinheiro a rolé, a esbanjar, mas tem que saber a
aproveitar cada centavo. Terceiro, tem que ter o quê? Uma visão estratégica da nação. Um presidente não pode pensar só nos seus 4 anos de mandato ou se reeleger nos próximos 4 anos. Tem que pensar no Brasil, o quê? A longo prazo. Pensar em educação de base, infraestrutura, inovação tecnológica, gerando empregos. Pensar no Brasil no futuro, não só no seu projeto pessoal, tem que saber olhar para frente com o quê? Com planejamento, com responsabilidade, porque quem governa olhando só para o espelho, esquece de olhar o quê? Pela janela. O que isso significa? Um governo que só olha para o espelho está olhando para quê? Para si mesmo. Só vê o quê? Seu próprio reflexo. Mas quem olha pela janela consegue enxergar o povo, enxerga o mundo, consegue enxergar o que? A necessidade real do povo. O governo que governa para si não faz o que a nação progredir. O povo quer o que? Futuro. O povo quer o que? Avanço. O povo quer progresso. Quarto, tem que ter experiência em gestão real. Não adianta só o que? Um discurso bonito, não adianta o que? Saber falar. O presidente ideal tem que ser vivido na prática, já ter liderado, já ter administrado, já ter tomado decisões difíceis. Governar o país é uma coisa séria. Tem que ter bagagem, tem que ter experiência, tem que ter cicatriz, tem que ter passado por desafio, tem que ter mostrado resultado em algum lugar. Porque se a pessoa nunca geriu nada, nenhuma empresa, como é que quer administrar a vida de milhões de brasileiros? Quinto, tem que ter capacidade de o quê? Resolver problemas complexos. O presidente perfeito não pode ser enrolado. Ele tem que ter foco. Ele tem que ter o quê? Planejamento, saber priorizar e o que importa. Tem que ser uma pessoa que desenrola. Como aquele famoso ditado que a minha mãe sempre falava para mim: menino, tira o pé do chão. Parece que tá pisando em ovos, né? Não pode ser assim. O presidente tem que ser o quê? Firme, decidido, objetivo. Porque o problema do Brasil tem um monte. O que falta é gente que saiba o quê? Resolver. Não adianta fazer o quê? Barulho de carriola vazia, né? Aquele barulho de carriola vazia. Falar todo mundo fala. Alguém que não inventa desculpa o quê? Para apresentar soluções, fica apresentando várias ideias, mas alguém que age com o quê? Com inteligência, não por impulso. Sexto, tem que ter preparo para representar o Brasil lá fora. Isso inclui dominar outras línguas, outros idiomas. Tem que falar com os líderes mundial, representar o Brasil com postura, preparo e inteligência. Não dá para passar vergonhas em conferências internacionais. Imagina o presidente abrindo a Assembleia da ONU, falando um monte de bobagem, falando um monte de asneira, sem saber nem se pronunciar direito ou se comportar. O presidente ideal tem que saber o quê? Se posicionar e ser respeitado. E por fim, tem que ter um quê? Comprometimento com a execução. Por quê? Vamos falar aqui a verdade. Falar, todo político fala, certo? Até papagaio fala. Prometer, todo mundo promete, né? Agora, e cumprir as promessas? O que a gente precisa é de alguém que tira o negócio do papel, que faz o negócio acontecer, que faz o Brasil funcionar. Agora, vamos para a terceira e a última parte da construção do presidente perfeito. Mas se você chegou aqui nesse momento, eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva aqui no canal. Faz essa gentileza. Se você está aqui, é porque você está gostando desse conteúdo. Então, se inscreva.
deixa aquele like maroto, beleza? Nos ajude aí. Então, vamos lá? A terceira e a última parte. As características da liderança pública. As características da liderança desse presidente perfeito. Aqui a gente vai falar da postura no poder. Como esse presidente se comporta diante da população, diante da mídia, diante dos outros poderes e diante do mundo. Porque não adianta ter preparo técnico, ter caráter pessoal, se na hora de liderar não sabe conduzir uma nação, não sabe conduzir um povo. Então a primeira característica tem aqui ser aberto ao quê? Ao diálogo. Um bom líder o quê? Ouve o povo, ouve a oposição, ouve também os especialistas nos assuntos e as pautas dos momentos. Ele não governa sozinho, não governa com arrogância e nem o quê? Com soberba. Segundo, ele precisa ter o quê? Firmeza nas decisões. Não pode ser um líder fraco. Quando que tiver que decidir, decide. Assume a responsabilidade e enfrenta as consequências. Um líder que foge das decisões deixa o quê? O povo à deriva. Tem que ser um verdadeiro comandante, um verdadeiro líder. Ele tem que ser o primeiro a subir no barco e o último a descer. Ele é o primeiro que tem que entrar no avião e o último a sair, porque é o comandante. Se é o comandante, ele tem que assumir o manche desse avião chamado Brasil e decolar com esse avião, subir, estabilizar e levar o rumo ao sucesso e ao que? Ao progresso. Só tem uma diferença. Esse avião não pode pousar sempre, ó, com rumo ao sucesso, né? Bacana, né? A terceira, tem que ter coragem para enfrentar a pressão, porque vai ter cobrança. E pode ter certeza, vai ter cobrança da mídia, contra, vai ter da oposição, vai ter jogo sujo, mas o presidente ideal não se curva à pressão. Ele se mantém firme no que é certo, mesmo que isso que custe a sua popularidade. Mas eu quero deixar aqui algo claro aqui para você. Quando eu digo não se curva, não tem nada a ver com arrogância. Não se acha, é aquele que não se acha um rei. Quer dizer, a minha palavra é a última que vale, ponto final. Não é isso que eu estou dizendo. É saber ouvir, mas também saber manter firme enquanto é necessário. Quarto, deve o que ser independente das ideologias, mas firme nos seus princípios. Um bom presidente não governa para agradar a direita, a esquerda, centro-esquerda, aquele diacho todo. O governo quem governa pensa no bem o quê? Do coletivo, no povo como todos, sem se prender a rótulos e se manter ele não se prende a rótulos. Quinto, precisa saber se comunicar com o quê? Com clareza e com verdade. Um líder público que não sabe se comunicar ou que se esconde a verdade do povo, perde o quê? A confiança. Mesmo quando erra, o presidente ele não pode esconder a verdade. Ele não pode, em hipótese alguma, esconder a verdade. Não pode querer varrer tudo para debaixo do tapete. A palavra de um presidente tem que ter peso e autoridade. Tem que acalmar na crise, orientar a dúvida, assumir quando erra e explicar quando acerta também. Sexto, deve governar para todos. Não só para o quê? Por um grupo. Isso é importante. O presidente ideal, ele lidera para o país inteiro e não para os seus eleitores. Não governa para uma bolha. Ele não governa para agradar só um clero. Ele governa para todos os brasileiros. Seja da base, da oposição ou até o outro lado de ideológico. Por fim, tem que ter humildade no poder. O presidente perfeito, ele não pode o quê? Se achar o rei. Ele sabe que ele está ali para servir e não para ser servido. Ele tem que entender que o cargo é passagem. E quem manda de verdade é o povo. Quem manda é o povo. Não é verdade? E aí, você gostou do vídeo? Tá por aqui, né?
O que você achou do presidente perfeito, das características que a gente aqui apresentou para você? Depois de ver essas 3 grandes características, né? Caráter, preparo técnico e postura de liderança, como seria para você o presidente perfeito? Concorda comigo ou não? Um presidente com caráter, com preparo, com postura de um verdadeiro líder, tem que ter tudo isso, né? Um presidente que não fala só asneira, que não fala só o que o povo quer ouvir, mas faz aquilo que o povo precisa. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que a gente está preparado para escolher alguém assim? Responde aí. Será que o brasileiro está preparado? Será que o brasileiro está pronto mesmo? Está pronto mesmo para votar certo? Será que a gente vai ter outro enrolado de novo? Será que o Brasil está pronto para um presidente com essas características? Deixa aqui nos comentários qual é as características mais importantes que você achou que eu falei aqui. Se você chegou até aqui, porque você gostou do conteúdo, pode ter certeza. Então, cara, se inscreva aí no canal, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com mais alguém e que precisa ouvir isso, porque o Brasil que a gente quer começa nas nossas escolhas, naquilo que as escolhas que a gente fazemos hoje. E lembra-se de uma coisa muito importante. O presidente não é ídolo, não é o salvador, é um servidor do povo. Eu vou repetir para você entender. O presidente não é um ídolo, não é um salvador, é um servidor do povo. Obrigado por ficar até o final. Não deixe de assistir outros vídeos aqui no meu canal e até a próxima. Fique com Deus. Valeu!